Faz um tempinho que eu não faço mais alguns vídeos relacionados à oração, né? Foi um pouquinho perdida, meio sumida. Perdida não, né? Sumida. Mas eu vim hoje com uma palavra que Deus tocou no meu coração para falar. E o engraçado é que o mal, ele tenta nos afastar de Deus, mas ele não consegue. Por quê? Porque a nossa fé é mais forte. Então eu fiquei... Engraçado, eu fiquei lendo a palavra de Deus e nesse momento eu comecei a sentir umas dores no pescoço, como se estivesse queimando, sabe? O pescoço, mas mesmo assim eu continuei lendo a palavra de Deus. E eu pensei, eu senti o Espírito Santo tocar em mim para passar a mensagem hoje do que eu tava lendo na Bíblia, e o meu coração se acelerou. Nessa hora eu já falei, meu Deus, eu acho que não é para eu falar hoje. Mas depois que eu comecei a fazer o vídeo, eu senti uma paz. Ou seja, o mal novamente tentando nos dar medo, nos deixar com medo, colocando na nossa cabeça que a gente não é capaz. Mas nessa mesma palavra que eu tô lendo, nesse mesmo capítulo, eu tô lendo o Evangelho de Lucas, nessa mesma, no Lucas 12, nele mesmo fala, ó, deixa eu achar. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Ou seja, a gente não deve ficar aflito com o que a gente vai dizer sobre Deus, sobre o que o Espírito Santo tá no nosso coração nos dizendo. Sabe por quê? Porque ele vai nos guiar o que a gente deve dizer. Não é eu que tô falando, eu e Jéssica, e sim o Espírito Santo. Então eu quero que vocês fechem os seus olhos e a gente vai orar um pouquinho. Pai, eu queria te agradecer por a gente estar hoje na tua presença, Pai. Por mais um dia que o Senhor nos deu simplesmente o dom da vida, por estar mais um dia podendo estar na tua presença, Pai. Eu gostaria de te agradecer por tudo que o Senhor vem fazendo pelas nossas vidas, Pai. Sei que muitos dos seus filhos às vezes só focalizam aqui naquele problema, mas, Pai, eu sei que o Senhor é mais, que o Senhor tá fazendo a gente passar por esse deserto para nos dar vitória, Pai. Eu sei que o intuito, com certeza, deve ser para nos fortalecer e nos trazer mais perto de Ti, Pai. Então, eu te agradeço por tudo, desde as batalhas que estamos passando, Pai, até pelas vitórias, porque elas nos fazem perceber o tanto que o Senhor é importante nas nossas vidas. Pai, eu te peço que o Senhor dê o discernimento para as pessoas entenderem essa palavra, da tua palavra, que o Senhor possa tornar os ouvidos dessas pessoas que estão assistindo sensíveis à tua palavra, Pai, para que elas sejam tocadas no seu coração, que o Senhor possa dar refrigério com a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Bom, eu tava lendo, eu não li o 12 inteiro, mas eu li até o 31, que eu achei importante para falar. E eu coloquei os pontos mais importantes. Então, eu vou falando aqui o que eu achei mais importante pra gente ir falando um pouquinho sobre isso. Então, aqui essa passagem ela fala de vários pontos. Desde a tua... Como é que eu posso dizer isso? Até a tua coincidência, né? Por Deus. O que Deus conhece de você? A tua identidade, porque todos nós temos uma identidade e Deus conhece a identidade de cada um de seus filhos. Então ele fala da identidade que Deus conhece, a nossa identidade. Ele fala da gente não negar o Espírito Santo, a gente não negar Deus.
Porque Deus nos fez, não foi para viver um mundo, para sair aí para festa, para fazer coisas erradas aos olhos de Deus, e sim para estar glorificando Ele, falando do amor dele, porque o amor dele nos constrange, né? Então, eu vou falando os pontos aqui. Eu acho que vai ficar um pouquinho longo esse devocional. Em Lucas 12, 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, 8. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Ou seja, Deus conhece a nossa identidade, Ele conhece cada fio, do primeiro fio de cabelo até o teu dedinho do pé, Ele te conhece. Ele conhece o teu interior, Ele conhece o teu coração, Ele conhece tudo de ti. Então, Ele ainda fala: aquele que se confessar diante dos homens, será confessado diante também dos anjos de Deus. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente confessa. A gente não tem que ter vergonha. A gente tem que confessar. Porque tudo que está em oculto se torna, aparece. Então a gente tem que fazer o melhor pra gente estar vivendo com Deus, né? Então, aqui ele fala: mas aqueles também que me negarem diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então, quando a gente nega Deus, quando a gente foca em qualquer outra coisa da nossa vida, se não for em Deus, a gente está negando a Deus. Porque a gente está confiando em outras coisas. A gente não confia verdadeiramente em Deus, a gente não coloca a nossa vida verdadeiramente nele. E isso é uma forma de negação também. Quando a gente tem vergonha de falar do amor de Jesus. É igual eu falo, Deus está me mudando. O Espírito Santo vem me mudando com isso. Às vezes eu tenho uma vergonha de falar do Espírito Santo porque eu acho que a pessoa vai... Ai, meu Deus, como é que eu vou tratar sobre isso com uma pessoa? É um assunto meio delicado. Deus não é um assunto delicado. Deus é a vida. Então, a gente sim pode tratar sobre esses assuntos em qualquer área da nossa vida. Qualquer pessoa a gente deveria falar. Qualquer oportunidade a gente tem que falar sobre o Evangelho, sobre o amor de Jesus. Mas, infelizmente, às vezes a gente fica com medo de falar. Por isso que a gente tem que pedir para o Espírito Santo para mudar isso na gente, né? E agora aqui, todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Ou seja, aquele que mentir, falar besteira, falar coisas sobre o Espírito Santo, caçoar do Espírito Santo, isso não tem perdão. Por quê? Porque Jesus, quando ele morreu, ele deixou com a gente o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É a presença dele. É a presença dele na nossa vida, no nosso coração. Então a gente pede todo dia para Deus, para a gente andar com o Espírito Santo. Para a gente ser purificado. Então, o que eu acho, assim, depois que eu fui batizada, óbvio que eu passo por muitas lutas. Depois que eu fui batizada, meu Deus, que eu frequento a igreja aí, que eu passo mais ainda. Mas o meu amor por Jesus é grande o suficiente para eu enfrentar qualquer batalha. Porque eu sei que depois eu vou estar lá em cima com meu Pai. Eu vou estar lá em cima adorando, louvando Ele. E isso sobrevive a qualquer batalha espiritual que eu esteja passando. E a gente tem que convidar o Espírito Santo para andar com a gente todos os dias da nossa vida. É igual aquela música fala: a tua glória me basta. Somente isso.
Vamos mais à frente. Quando os levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes falar. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Que eu estava falando. A gente não deve pensar, eu consigo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nós temos que pedir para Deus, para o Espírito Santo tá nos direcionando, para o Espírito Santo tá direcionando a nossa vida, tá nos ajudando, porque sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer nada, né? Então vamos lá. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eu vou falar uma coisa, algumas semanas atrás, eu comprei na minha cidade um Trimania, né? Que é aqueles sorteio, né? De como se fosse um bingo, né? E isso, querendo ou não, é um jogo de azar, né? Porque a gente não tá confiando em Deus, a gente tá confiando na sorte ali da bolinha que tá subindo. E se aquela bolinha vai acertar o nosso número pra gente ganhar um carro e uma casa. E eu até achei engraçado que eu fiz uma oração pedindo pra Deus pra eu ganhar aquilo. E na Bíblia mesmo fala que só vai ser dado aquilo pra gente, que os nossos sonhos, quando a gente batalhar por isso. Nada na nossa vida vai ser entregue de mão beijada. Deus, Ele quer provar nossa fé. Ele quer fazer a gente lutar, a gente merecer. Por quê? É que eu fico vendo assim pelo meu pai. Meu pai, ele nunca fez nada de mão beijada pra mim, pro meu irmão. O meu irmão, hoje em dia, eu acho que tem até um pouco mais de facilidade, porque a condição de vida agora dos meus pais estão melhores. Mas quando eu era pequena, nada da minha vida era me dado de forma rápida. Eu queria, por exemplo, uma boneca, o meu pai fazia eu dar valor ao dinheiro dele para que eu pudesse ganhar aquela boneca. E eu me lembro um certo dia que eu achei R$100 na gaveta do meu pai. E eu peguei aqueles R$100 e comprei uma boneca. Eu lembro a cara de desgosto do meu pai que ele fez para mim. Porque aquele dinheiro era para pagar uma conta. O meu pai me fez o quê? Me fez pegar esse dinheiro, levar lá na loja, falar que eu queria entregar a boneca junto com a boneca, né? Eu pegar o dinheiro. Me fez levar a boneca lá, pedir para devolver e o cara da loja não quis me devolver a boneca. Eu passei vergonha. Eu pedi desculpa, falei que eu tinha pego o dinheiro dos meus pais, que os meus pais não tinham autorizado. O moço falou que não podia me devolver a boneca. E assim, os meus pais ficaram bem chateados comigo, me deixaram de castigo. E eu não tinha... E depois, assim, eu lembro que eu saí do castigo, meu pai viu que eu estava arrependida. E o meu pai falou assim, me entregou a mão na minha mão a boneca. Toma, filha, a boneca. Você não mereceu. Você me roubou. Mas, por você estar arrependida, eu vou te dar o que você queria. Às vezes, Jesus também faz isso com a gente. Às vezes, a gente tá sendo tão filhos ingratos. Mas, às vezes, a gente é arrependido pelo que a gente tá fazendo. E o que Jesus faz? Ele não desiste da gente. Ele ainda assim, ele trabalha para que os nossos sonhos sejam alcançados. E eu me lembro que não tinha graça mais eu ter aquela boneca. Por quê? Porque ela veio de jeito fácil. Ela veio de mão beijada. Eu fiz uma coisa errada e fui recompensada depois por eu estar arrependida. Mas ainda assim, eu não gostava da boneca mais. Por quê? Porque eu fiquei chateada. Porque aquela boneca, eu fiquei carregando isso pro resto da vida. E eu nunca mais fiz isso. Por quê? Porque o arrependimento é isso.
É você se arrepender e não repetir. Mas o que eu tô querendo dizer com isso é que as coisas na nossa vida não podem ser de mão beijadas. Elas precisam ser batalhadas. Elas precisam ser com suor, né? E ali mais pra frente diz assim: então direi à minha alma: tens em depósito muito bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será ela? Assim é que é tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Às vezes a gente foca tanto na nossa riqueza exterior, o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, para onde a gente vai passear, para onde final do ano a gente vai viajar. Ai, vamos trocar o carro. Ai, a casa, meu Deus, vamos trocar a casa, essa casa tá muito ruim. Que a gente esquece do nosso Deus. E o que Deus fala? O que a gente tem que dizer para nossa alma? A gente tem que dizer para ela: descansa, se alimente, beba e regala-te. O que é isso? Tô falando de alimento fora, alimento, comida? Não. Tô falando do alimento espiritual. De orar, de ler a palavra de Deus. Porque uma hora eles virão te cobrir a tua alma. Virão te pedir a tua alma. E a tua alma vai estar para onde? Vai estar direcionada a Deus? Ou ela vai estar direcionada aos desejos do mundo? Então é isso. Temos que direcionar nossa alma ao Senhor. Nos alimentar, beber e descansar a nossa alma no Senhor. E depois ele fala assim no 22. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo que o vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Ou seja, a gente não deve ficar ansioso se a gente não tem por o que a gente vai comer hoje, ou amanhã, ou o que a gente vai vestir. Por quê? Porque a gente tem que confiar em Deus. Ele sabe do nosso dia, ele sabe do dia de amanhã, ele sabe do que vai acontecer daqui 1 minuto, daqui 2 horas, do que 3 horas. Ele sabe de tudo da tua vida. E ele é teu pai, então tem que confiar nele. Ele não vai deixar você passar por necessidade. Ele não vai te dar carga que você não consiga aguentar. Então vamos lá, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo. É mais do que vestes. A gente fica preocupado às vezes com o que a gente vai comer, se com o corpo, o exterior, se a pessoa te acha bonita, se você tá bagunçada. A gente tem que se preocupar com muito mais o que há de dentro do que há por fora, certo? Vamos lá. Observai-vos os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Então Deus vai sustentando a gente dia após dia. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Se por coisas pequenas a gente não pode fazer nada, por que a gente anda ansioso com coisas grandes? Deus, ele está preparando a tua vida. Deus está preparando para tu alcançar a vitória. Deus está te preparando para receber a vitória. Seja a vitória o seu sonho, seja a vitória uma casa, seja a vitória o que for. Deus sabe do teu coração. E contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Aqui fala de Salomão. Salomão era um cara muito rico. Nem ele andava com coisas ansiosas. E em toda a sua glória, ele se vestiu como qualquer um deles. Salomão podia ser rico. Mas tudo que Salomão tinha era devido à tua fé em Deus.
Tudo que foi lhe dado foi por conta de Deus. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos haveis, e não entregueis as inquietações. Ou seja, pra gente não andar ansioso, nem ficar indagando, ai, será que eu vou comer isso amanhã? Ai, será que vai ter isso pra eu comer amanhã? Mas pra gente entender, vamos entregar todas as nossas inquietações a Deus. Tudo que nos aflige, a gente vai entregar na mão do Senhor. Porque Ele vai pegar isso e Ele vai saber o que fazer com a tua vida. Só que para isso a gente precisa confiar. Porque quando a gente anda ansioso, a gente não deixa Deus trabalhar na nossa vida. Então isso é triste, porque Deus não consegue. Então vamos lá. Justamente porque você não fica sensível à presença do Senhor. Então como é que Ele vai trabalhar nisso? Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessita delas. Buscai antes de tudo seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente busca primeiro o reino de Deus, a gente busca a palavra, a gente busca o Espírito Santo, que todas as coisas que precisamos, que necessitamos, vão ser acrescentadas, porque Deus não vai deixar a gente passar necessidade. Mas Ele precisa provar a nossa fé antes. Ele precisa saber que a gente o respeita, que a gente o ama e que a gente está com Ele. Que Ele está na nossa vida. Bom, essa foi a palavra que eu li hoje, foi Lucas 12. Não li toda, ainda faltou um pouquinho. Mas eu achei bem legal porque tem bastante trecho que fala um pouquinho da nossa vida. A questão de ansiedade, de entregar a vida nas mãos do Senhor, a questão de falar do Senhor para as pessoas, a questão a questão até da vestimenta, da gente se importar com dinheiro e não se importar com o que tem, se importar com o Senhor. É um pastor da minha igreja, na verdade, né? Ele até me falou num culto, falou assim pra todo mundo, né? Que a gente não deve ficar preocupado com o deserto que a gente tá passando. Se preocupa com a tua comunhão com Deus antes. O deserto tu tá passando, com certeza. Todos nós passamos por deserto. Mas primeiro, se preocupe com a comunhão que você tem com Deus. Porque a partir do momento que você tem comunhão com o nosso Pai, Ele vai te sustentar, Ele vai te dar força para passar por isso. Então vamos fechar os nossos olhos para a gente orar. Pai, nesse momento a gente se despede desse momento de oração, mas não nos despedimos da Tua presença. Que o Senhor possa estar na vida dos Teus filhos, na minha principalmente. Que o Senhor possa estar direcionando a vida dos Teus filhos. Que o Senhor possa estar sustentando os Teus filhos para que eles possam continuar crendo no Senhor, tendo fé. E que o Senhor possa também estar ajudando aqueles que precisam, Pai. Muitas das pessoas não conhecem ainda a Tua palavra, não conhecem a Tua presença. Então eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor consiga chegar a locais que às vezes a gente não consegue nem pensar. Mas que o Senhor consiga chegar lá e tocar a alma daqueles que precisam, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, gente. E não esqueça, tá? Confie no Senhor. Um ótimo dia. Deus abençoe.